Bom, eu comecei o podcast aqui em 2021. Comecei entrevistando PM, policial civil, pessoas aqui do Rio de Janeiro e tentando entender o que acontece com o Rio de Janeiro. Tentando entender o que acontece com o Rio de Janeiro, aonde começou esse problema. E eu escutei diversas vezes vários policiais, por senso comum, assim, né? Por ser uma questão aqui no Rio, os policiais dizendo que começou quando o Brizola proibiu a polícia de subir os morros. E eu queria que você me falasse mais, assim, desse teu conhecimento, da tua opinião formada em relação a isso. Primeiro, fazer um resumo ali de quem é Brizola. Isso, né? Tem muita geração nova aí que não sabe. Isso. E o que estava por trás aí dessa história, por favor. Perfeitamente. Vamos botar a ordem na casa. Primeiro, Brizola, Leonel de Moura Brizola, político brasileiro, que inclusive saiu agora mais um salvo-conduto para ele, mais uma acusação que era feita contra o Brizola, é que o Brizola recebia dinheiro de Cuba, recebia dinheiro da China, e documentos desclassificados pelo Donald Trump agora mostraram que ele foi cantado para receber dinheiro em 61 e ele recusou. Então, mais um ponto a favor dele. Brizola, ao contrário do que as pessoas pensam, Brizola não era de esquerda. Eu cheguei a conviver com Brizola. Cheguei não conviver com tanta intimidade, porque ele era um ícone dentro do partido, né? Mas eu era do PDT fundador, não esse PDT que está aí, da turma de vendido, não. Inclusive é bom lembrar para vocês que o PT, quando acabou a ditadura no Brasil, nós tínhamos PT, PTB, PDT, PDS e PMDB, eram 5 partidos. Hoje esse negócio que eu não sei quantos tem, deve ter uns 150. Tá? Acho que são os mais fortes, mais fortes o Arena e o... Não, mas não era mais Arena. Não, tá. Durante a ditadura militar só eram permitidos dois partidos. A situação que era a Arena, Aliança Renovadora Nacional, que é onde estavam os militares, e a oposição consentida, que era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Foi Ulisses Guimarães, aquele negócio todo. Quando houve a abertura política brasileira, quando entra a abertura, quando abrem os novos partidos, isso lá em 79, 80, o PTB historicamente pertencia ao Brizola, porque Brizola era a continuação de João Goulart e a continuação de Getúlio Vargas. E o Brizola é o principal ponto caçado. Quando há o golpe militar no Brasil em 64, todo mundo foge, vai para o Uruguai, inclusive o Brizola queria enfrentar com o 4º Exército no Sul, que era leal a ele. Queria encarar, o negócio ia ser guerra mesmo, guerra civil mesmo. Mas o João Goulart já tinha metido o pé, inclusive é uma coisa que o João Goulart era cunhado dele, irmão da esposa dele, ninguém sabe, em 64 eles foram para o Uruguai, e o Uruguai é de um tamanho e tem uma população tão grande que é difícil você 6 meses não ir na padaria e não cruzar com toda a população do Uruguai, né? Mas mesmo assim, ele ficou durante 12 anos no Uruguai e só nos últimos 6 meses de vida do João Goulart que ele voltou a falar com ele. Porque ele não aceitou aquilo ali. Então é o seguinte, existem histórias e histórias. Por exemplo, houve a Operação Condor, promovida pelo Departamento de Estado americano para matar lideranças no Sul, aqui, para matar lideranças de oposição. Inclusive, quem salvou a vida de Brizola foi Geisel. Geisel intermediou que o Jimmy Carter aceitasse ele lá, ele saiu do Uruguai, foi na época que morreu Juscelino Kubitschek, foi na época que morreu Carlos Lacerda, ou seja, estava havendo um conluio da oposição entre direita e esquerda. Carlos Lacerda, direita pura. E Juscelino centro, praticamente. Centro-esquerda, mas centro. E o João Goulart, esquerda. Bem, os 3 morreram na Operação Condor. A Operação Condor aconteceu aqui na Argentina, no Uruguai, em todo o Cone Sul. E o Brizola conseguiu se safar. Na abertura ele volta e vai pegar a legenda. Aí é que tem a polêmica. Aí é que é a grande polêmica. Ele volta para pegar a legenda.
O Brasil sofreu um golpe militar em 64 e um golpe dentro do golpe em 68. Quando é assinado o AI-5 pelos 3 gaúchos, eu chamo de 3 tenentes getulistas, tá? Porque foi ai, meu Deus. Médici, não, foi o Médici, o Geisel e o outro agora que me fugiu o nome, por acaso. Me fugiu o nome. O primeiro que morreu até... Ele não passou, ele não cumpriu o mandato dele, tá? Que é a Costa e Silva. Tá. Então é o seguinte, eles tomam o poder, há um golpe dentro do golpe, dentro das Forças Armadas. E ali é o regime mais fechado. Ali onde é o regime mais fechado, e ao contrário do que as pessoas pensam, é um período extremamente nacionalista. E, por exemplo, o último presidente dessa tríade, que foi o Geisel, é o cara, por exemplo, que reconheceu Angola, reconheceu Moçambique, e se tornavam independentes de Portugal e, ao mesmo tempo, estavam botando República Marxista, e ele nem aí. Ele que abriu as portas com a China. Ele abre tudo isso aí e é o homem da energia. É o homem que fez a usina nuclear, Nuclebras. Ele criou a Petrobras, distribuidora de petróleo, porque as empresas americanas que estavam aqui, a pequena que tinha o Brasil, Ipiranga, as de fora, só queriam o litoral, não queriam o interior, e eles tinham um projeto de interiorizar o Brasil, tanto é que eles fazem a Transamazônica, esses militares, e ele cria a Nuclebras, a usina nuclear, ele cria o Proálcool, ele descobre a bacia de Campos, investe pesado na Petrobras, e de quebra, enquanto estava descansando, fez Itaipu Binacional. Isso em 5 anos. O período inteiro desses 3 presidentes da ditadura militar, o período inteiro foi 10 anos. Só o Lula vai para 12, só ele sozinho. Uhum. E o que o Lula fez? Nada. Nada, absolutamente nada. Nada vezes nada. Participou da venda de tudo isso aí. Fora os anos de Dilma também. Fora os anos de Dilma. O PT responde por 60%, vai bater o ano que vem, praticamente com 60 e poucos % de toda a governança do século XXI no Brasil. Porque eles entram em 2003 e nós temos em 2026, nós vamos bater 26 anos. E vai ter 12 anos de Lula e mais 5 de Dilma. 18. 70% do período. 70% do período. Aí é o seguinte, quando o Brizola volta para o Brasil, todo mundo fala, ele vai lá pegar o PTB, que é o PTB que criou o 13º salário, criou uma série de vantagens, a CLT, todas as consolidações de lei de trabalho, estatuto de funcionário público, tudo isso aí, criou todo esse arranjo, o PTB. Aí o que acontece? Golbery Couto e Silva, que não era ligado a Geisel, né? Era ligado a Silvio Frota, porque em 77 o Brasil quase que teve uma guerra entre os militares, porque o Silvio Frota tentou dar um golpe. E hoje, 80% dos militares que estão aí são todos ligados a Silvio Frota, a imagem de Silvio Frota. O Geisel morreu dentro do... O Geisel, o Médici morreram dentro das Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras são vendidas. Tudo de calça riada. Elas pertencem ao segmento mais entreguista do Brasil. Turma que só quer saber de corrupção, de negócio de mamata, de negócio de comprar isso, comprar aquilo, só isso. Ninguém pensa em indústria nacional de armamento, nada. Toda hora está todo mundo querendo comprar tanque daqui, blindado dali, avião daqui, helicóptero dali. Projeto nacional foi o quê? E o programa nuclear todinho do Brasil foi feito por Geisel. Inclusive o Brasil é um dos 8, só 8 países no mundo enriquecem urânio e o Brasil é um deles. O Brasil, tecnicamente, tem a bomba atômica de hoje para amanhã. Assim, ó. Isso graças a esse pessoal.